Parte 1. O que é o dinheiro? 1. Não aposte nele. George Jones precisa relaxar. O trabalho é estressante, as crianças estão brigando o tempo todo e o dinheiro anda apertado. Assim, numa viagem a trabalho para Las Vegas, ele vai direto para um cassino. Estaciona de graça no final de uma rua movimentada e entra distraidamente, de cabeça baixa, no universo paralelo do cassino. O som o desperta do seu estupor. Música dos anos 80 e barulho de caixa registradora misturado ao tilintar de moedas e ao retenir de 1000 máquinas caça-níqueis. Ele não sabe há quanto tempo está no cassino. Não há relógios, mas a julgar pelas pessoas mais velhas curvadas em frente às máquinas, pode já ter sido uma vida inteira. Foram provavelmente 5 minutos. Talvez não esteja longe da entrada, mas ele também não consegue ver a entrada, ou a saída, ou portas, janelas, corredores, ou quaisquer outros meios de se mandar dali. Apenas luzes cintilantes, garçonetes em trajes sumários, levando bebidas e pessoas que estão ou em êxtase ou sofrendo, mas nunca nada entre essas duas situações. Máquinas caça-níqueis? Claro, por que não tentar? Na primeira tentativa, por pouco não ganha uma bolada. Assim, ele passa 15 minutos colocando mais notas na máquina para recuperar o dinheiro perdido. Ele não consegue ganhar, mas quase acerta algumas vezes. Depois que a carteira fica livre das notas de valor mais baixo, George saca $200 no caixa eletrônico, sem se preocupar com a tarifa de $3,50, porque vai recuperá-la na primeira mão vencedora. E senta-se à mesa de blackjack, também conhecido como 21. Em troca de 10 notas novinhas de $20, a croupier lhe dá uma pilha brilhante de fichas de plástico vermelhas. Elas ostentam uma foto do cassino, com algumas penas, um arco e também uma tenda indígena. Cada uma vale $5, mas elas não se parecem nada com dinheiro. Parecem brinquedos. George as manuseia, brinca com elas na mesa, observa as pilhas dos outros oscilarem e cobiça o estoque multicolorido da croupier. Uma garçonete bonita e simpática leva algumas bebidas de cortesia para George, de graça. Que ótimo negócio, ele já está levando vantagem. Então dá uma gorjeta para ela, uma pequena ficha de plástico. George aposta. George se diverte. George sente um pouco do inverso da diversão. Ele ganha um pouco, perde mais. Às vezes, quando as chances parecem estar a seu favor, dobra a aposta, arriscando 4 fichas em vez de 2, 6 em vez de 3. Acaba perdendo os $200. De algum modo, evita repetir as façanhas dos seus colegas de mesa de acumularem pilhas gigantes de fichas num minuto para logo depois estenderem bolos de notas para comprar mais um monte de fichas novas. Alguns deles estão de bom humor. Outros ficam irados quando erram a mão. Mas nenhum parece do tipo que pode se dar ao luxo de perder $500 ou $1.000 em uma hora. Mesmo assim, isso se repete, de novo, e de novo, e de novo. Naquela mesma manhã, George tinha deixado de tomar café na lanchonete porque poderia economizar $4 usando a cafeteira do quarto de hotel. Mas na mesma noite ele se desfez de 40 fichas de $5 sem pestanejar. Sério, deu até uma ficha à garçonete por ser tão legal. O que está acontecendo aqui? Os cassinos aperfeiçoaram a arte de tomar nosso dinheiro. Portanto, é um pouco injusto da nossa parte começar por esse exemplo. Mesmo assim, a experiência de George nos dá um vislumbre rápido e claro de alguns erros psicológicos que cometemos, mesmo em ambientes menos maliciosos. Eis alguns fatores em jogo sob as luzes deslumbrantes do salão do cassino. Examinaremos cada um deles com mais detalhes nos capítulos seguintes. Contabilidade mental. George está preocupado com as finanças dele, como mostra sua decisão de economizar dinheiro no café da manhã, mas gasta tranquilamente $200 no cassino. Essa contradição ocorre em parte porque ele coloca aquele cassino em uma conta mental diferente daquela do café. Ao pegar seu dinheiro e converter em fichas de plástico, abre um fundo de entretenimento, enquanto seu outro gasto é considerado algo como despesa diária. Esse truque o ajuda a se sentir de modo diferente em relação a cada um dos dois tipos de despesa, mas ambos os modos fazem realmente parte de uma só conta, o dinheiro do George. O preço do que é grátis.
George fica empolgado por estacionar de graça e ganhar bebidas de cortesia. Certo, ele não está pagando por isso diretamente, mas essas coisas grátis deixam George de bom humor no cassino e prejudicam seu julgamento. Esses itens gratuitos, na verdade, caracterizam um alto preço a se pagar. Existe um ditado que diz que as melhores coisas da vida são de graça. Pode ser, mas o que parece grátis muitas vezes acaba nos custando caro de formas que a gente nem imagina. A dor do pagamento. George não sente que está gastando dinheiro ao usar as fichas coloridas do cassino para apostar ou dar gorjetas. Sente só que está brincando. Sem sentir a perda de dinheiro a cada ficha, sem ter plena noção do que está gastando, ele fica menos consciente de suas opções e menos atento às implicações de suas decisões. Gastar fichas de plástico não dá a sensação real de pagar com notas de papel. Então ele continua e não para de gastar. Relatividade. Aquela gorjeta de $5 que George deu à garçonete por uma bebida grátis e a tarifa de R$3,50 no caixa eletrônico não parecem altas comparadas com a pilha de fichas que o cercam na mesa de blackjack, ou os $200 que ele sacou no caixa eletrônico. Aquelas são quantias relativamente baixas e, por pensar nelas em termos relativos, fica mais fácil para ele ir em frente e gastar. No início do dia, porém, os $4 do cafezinho, comparados com o café grátis num quarto de hotel, pareciam um gasto relativamente alto. Expectativas. Cercado pelos sinais e sons do dinheiro, máquinas caça-níqueis, luzes brilhantes, símbolos de dólar espalhados pelo ambiente, George imagina que é James Bond, o agente 007, charmoso e fatal, vencendo contra todas as chances dos supervilões à mesa de jogo. Autocontrole. Jogar, é claro, é um problema sério. Um vício até para muitas pessoas. Para nosso objetivo neste livro, porém, podemos simplesmente dizer que George, influenciado pelo estresse, pelo ambiente, pelos funcionários simpáticos e pelas oportunidades fáceis, sente dificuldade em resistir à tentação de apostar por impulso, em vez de pensar nos benefícios a longo prazo de dispor desses $200 a mais quando se aposentar. Todas essas situações podem parecer exclusivas de um cassino, mas na verdade o mundo real é bem mais parecido com um cassino do que gostaríamos de admitir. Afinal, em 2016, os Estados Unidos elegeram um dono de cassino como presidente. Embora nem todos aliviem o estresse apostando, enfrentamos desafios de tomada de decisões semelhantes em termos de contabilidade mental, gratuidade, dor do pagamento, relatividade, autocontrole e mais. Os erros que George comete no cassino acontecem em muitos aspectos do nosso cotidiano. Esses equívocos estão fundamentalmente enraizados em nossa má interpretação básica da natureza do dinheiro. Embora a maioria de nós acredite ter uma noção razoável sobre esse assunto, a verdade surpreendente é que não entendemos o que o dinheiro é e o que faz a nosso favor, e mais surpreendentemente, o que ele causa em nós. 2. A oportunidade bate à porta. Então, o que exatamente é o dinheiro? O que faz a nosso favor e o que causa em nós? Esses questionamentos, sem sombra de dúvida, nunca passaram pela cabeça de George no cassino e raramente passam pela nossa cabeça, se é que passam alguma vez. Mas são perguntas importantes e um ótimo ponto de partida para esse livro. O dinheiro representa valor. Ele em si não tem valor. Apenas representa o valor de outras coisas que podemos obter com ele. É só um mensageiro de valor. O dinheiro torna fácil avaliar bens e serviços, permitindo sua troca. Ao contrário dos nossos antepassados, não precisamos gastar um tempão permutando, pilhando ou saqueando para satisfazer as nossas necessidades básicas. Existem certas características especiais do dinheiro que o tornam útil. Ele é genérico, podemos trocá-lo por quase tudo. Ele é divisível, pode ser aplicado a quase qualquer artigo de qualquer tamanho, não importa quão grande ou quão pequeno este seja. É intercambiável. Não precisamos de uma peça de moeda específica, porque ele pode ser substituído por qualquer outra peça representando o mesmo valor. Qualquer nota de R$10 vale tanto quanto outra nota de R$10, não importa onde e como a obtemos. Isso se chama fungibilidade. É armazenável, pode ser usado a qualquer momento, agora ou no futuro. O dinheiro não fica velho nem se deteriora, ao contrário de carros, móveis, vegetais orgânicos ou uniformes de colégio. Em outras palavras,
Qualquer quantidade de qualquer dinheiro pode ser usada a qualquer momento para comprar quase tudo. Esse fato essencial nos ajudou, como homo irracionalis, a parar de permutar mercadoria uns com os outros diretamente, e em vez disso, a usar um símbolo, o dinheiro, para trocar bens e serviços de modo bem mais eficaz. Isso, por sua vez, dá ao dinheiro o seu aspecto final e mais importante. É um bem comum, ou seja, pode ser usado por qualquer um e para quase qualquer coisa. Quando consideramos todas essas características, é fácil ver que não haveria vida moderna como a conhecemos sem o dinheiro. O dinheiro nos permite poupar, testar coisas novas, compartilhar e nos especializar, como professores ou artistas, advogados ou fazendeiros. O dinheiro nos libera para usar nosso tempo e nosso esforço para praticar todo tipo de atividade, para explorar nossos talentos e paixões, para aprender coisas novas e para desfrutar a arte, o vinho e a música que não seriam facilmente acessíveis sem ele. O dinheiro mudou a condição humana tanto quanto qualquer outro avanço, como a prensa tipográfica, a roda, a eletricidade ou até mesmo os reality shows. Embora seja necessário reconhecer a importância e a utilidade do dinheiro, infelizmente alguns dos seus benefícios são também a fonte de suas maldições. Elas criam muitas das dificuldades que o acompanham, como disse o grande filósofo e rapper americano Notorious Big. Mais dinheiro, mais problemas. Para examinarmos as bênçãos e maldições do dinheiro, pois existem literalmente os dois lados da moeda, vamos parar para refletir sobre sua natureza genérica. Não há dúvida de que a capacidade de trocar dinheiro por uma variedade quase infinita de objetos e serviços é algo crucial e maravilhoso, mas também significa que a complexidade das decisões envolvendo dinheiro é incrivelmente alta. Apesar da expressão popular, comparar alhos com bugalhos é realmente bem fácil. Por exemplo, se estivermos diante de um prato de frutas e alguém perguntar se preferimos laranja ou maçã, será fácil responder. Mas se nessa equação estiver envolvido dinheiro e precisarmos decidir se estamos dispostos a pagar R$1 ou 50 centavos por aquela maçã, a decisão ficará mais difícil. Se o preço da maçã for R$1 e a laranja custar 75 centavos, a questão fica ainda mais complexa. Sempre que o dinheiro é acrescentado, qualquer decisão fica mais difícil. A oportunidade perdida. Por que essas decisões envolvendo dinheiro tornam-se mais complicadas? Por causa dos custos de oportunidade. Quando levamos em conta as características especiais do dinheiro, que ele é genérico, divisível, armazenável, intercambiável e, sobretudo, que é um bem comum, fica claro que podemos fazer qualquer coisa com ele. Mas o fato de podermos fazer quase qualquer coisa com ele não significa que possamos fazer tudo. Precisamos realizar escolhas, precisamos fazer sacrifícios. Precisamos escolher coisas que vamos deixar de fazer, o que significa que, com certeza, precisamos, conscientemente ou não, examinar os custos de oportunidade sempre que usamos o dinheiro. Custos de oportunidade são alternativas, são coisas de que nos privamos agora ou mais tarde para que possamos fazer outras coisas. São as oportunidades que sacrificamos quando temos que optar por isto ou aquilo. A forma como deveríamos pensar sobre o custo de oportunidade do dinheiro é que, quando gastamos dinheiro num item, não podemos gastar esse mesmo montante em outro item, nem agora, nem em qualquer momento futuro. Imagine de novo que estamos diante do prato de frutas, mas agora um mundo que só possui dois produtos, uma maçã e uma laranja. O custo de oportunidade de comprar uma maçã é renunciarmos à laranja, e o custo de oportunidade de comprar uma laranja é renunciarmos à maçã. De forma semelhante, os $4 que nosso amigo do cassino George poderia ter gastado com café na lanchonete talvez fossem usados na passagem de ônibus, ou em parte do almoço, ou nos petiscos nas reuniões dos jogadores anônimos, às quais comparecerá daqui a alguns anos. Ele não estaria abrindo mão de $4, mas sim abrindo mão das oportunidades que aquele valor poderia fornecer agora ou no futuro. Para termos uma ideia melhor da importância do custo de oportunidade e por que deixamos de levar em conta, imagine que você separe R$1.000 todas as segundas-feiras e que esse seja todo o dinheiro que você pode gastar na semana. No começo da semana, você pode não pensar nas consequências de suas decisões. Você não percebe do que está abrindo mão. Na segunda-feira, ao pagar o jantar, tomar um drink ou adquirir aquela camisa bonita que está namorando.
Mas conforme os R$ 1.000 vão diminuindo e a sexta-feira se aproxima, você se vê com apenas R$ 8 sobrando. Aí fica bem mais claro que os custos de oportunidade existem e o que você gastou no início da semana está afetando o que ainda pode gastar agora. Sua decisão de pagar pelo jantar, pelos drinks, pela camisa na segunda-feira deixa você com uma escolha difícil no domingo. Dá para comprar o jornal ou uma média com um pão na chapa num bar da esquina, mas não as duas coisas. Na segunda-feira você tinha um custo de oportunidade para ponderar, mas esse não estava tão claro para você. Agora, no domingo, quando o custo de oportunidade enfim está claro, é tarde demais. Assim, os custos de oportunidade são aquilo em que deveríamos pensar ao tomar decisões financeiras. Deveríamos levar em conta as alternativas de que estamos abrindo mão ao optarmos por gastar dinheiro agora. Mas não pensamos suficientemente nos custos de oportunidade, ou nem sequer pensamos neles. Esse é o nosso maior erro envolvendo dinheiro e a razão pela qual cometemos tantos outros erros. É a base frágil sobre a qual nossas casas financeiras se erguem. Alguns anos atrás, Dan e um auxiliar de pesquisa foram à concessionária da Toyota e perguntaram às pessoas presentes do que elas abririam mão se comprassem um carro novo. Quase ninguém soube responder. Nenhum dos compradores havia dedicado tempo significativo a refletir que os milhares de dólares que estavam prestes a gastar num carro poderiam ser usados em outras coisas. Assim, Dan tentou ir mais fundo na próxima pergunta. E indagou quais produtos e serviços específicos não conseguiriam obter se fossem em frente e comprassem aquele Toyota. A maioria das pessoas respondeu que, se comprassem um Toyota, não poderiam comprar um Honda ou algum outro carro. Poucas pessoas responderam que não poderiam viajar à Espanha naquele verão e ao Havaí no ano seguinte, ou que não poderiam jantar num bom restaurante 2 vezes por mês nos próximos anos, ou que teriam que abrir mão de quitar o financiamento do imóvel. Pareciam incapazes de pensar, ou talvez até relutantes em pensar no dinheiro que estavam para gastar, como uma capacidade potencial que tinham de adquirir uma série de outros bens e experiências no futuro. Isso ocorre porque o dinheiro é tão abstrato e genérico que temos dificuldade em imaginar os custos de oportunidade ou levá-los em conta. Basicamente, nada específico vem à mente quando gastamos dinheiro, exceto aquele que estamos pensando em comprar, seja um produto ou serviço. Nossa incapacidade de levar em conta os custos de oportunidade, bem como nossa resistência geral em fazê-lo, não se limita à compra de um carro. Quase sempre deixamos de analisar plenamente as alternativas. E, infelizmente, ao deixarmos de analisar esses custos de oportunidade, há grandes chances de que nossas decisões não atendam os nossos melhores interesses. Vamos pensar agora na experiência de compra de um sistema de som descrita por Jane Frederick, Nathan Novensky, Jim Wang, Ravi Dar e Stephen Knowles, em um artigo apropriadamente intitulado Opportunity Cost Neglect, negligência do custo de oportunidade. No experimento, pediram a um grupo de participantes que decidissem entre um sistema de som da marca Pioneer, custando $1.000, e um da marca Sony no valor de $700. O segundo grupo precisou escolher entre um Pioneer de $1.000 e um pacote em que, por $1.000, poderiam obter o Sony mais um crédito de $300 a ser gasto apenas em CDs. Na realidade, os dois grupos estavam optando entre formas diferentes de gastar aqueles $1.000. O primeiro grupo optou entre gastar tudo num Pioneer ou gastar $700 num Sony e $300 em outras coisas. O segundo grupo optou entre gastar tudo num Pioneer ou gastar $700 no Sony e $300 em música. Os resultados mostraram que o sistema de som Sony foi uma escolha bem mais popular quando acompanhado por $300 em CDs do que quando vendido sem eles. Por que isso é estranho? Bem, a rigor, $300 sem restrição de uso valem mais do que $300 que podem ser gastos em CDs, porque podemos comprar qualquer coisa com dinheiro restrito, inclusive CDs. Mas quando os $300 foram apresentados como destinados a CDs, os participantes os acharam mais atraentes. Isso porque $300 em CDs é bem mais concreto e definido do que apenas $300 em qualquer coisa. No caso do valor para a compra de CDs, sabemos o que estamos obtendo. É tangível e fácil de mensurar. Quando a destinação do valor é abstrata e genérica, não evocamos as imagens específicas de como iremos gastá-lo, e as forças emocionais ou motivacionais em nós
são menos impactantes. Esse é apenas mais um exemplo de como, quando representamos o dinheiro de forma genérica, acabamos por subestimá-lo, ao contrário do que ocorre quando temos uma representação específica desse dinheiro. Sim, o experimento fala de CDs, produtos já um tanto obsoletos, mas o fato é, as pessoas se surpreendem quando são lembradas de que existem formas diferentes de se gastar dinheiro, seja em férias ou com uma pilha de CDs. Essa surpresa indica que as pessoas não costumam ponderar naturalmente as alternativas, e sem ponderá-las não conseguem levar em conta os custos de oportunidade. Essa tendência a negligenciar os custos de oportunidade mostra uma falha básica no modo como pensamos. Acontece que o que é maravilhoso sobre o dinheiro, o fato de que podemos trocá-lo por tantas coisas diferentes agora e no futuro, é também o maior motivo de o nosso comportamento ser tão problemático em relação a ele. Embora devêssemos estar pensando nos gastos em termos de custo de oportunidade, que gastar dinheiro agora em algo impede que gastemos em algo diferente no futuro, tal pensamento é abstrato demais, difícil demais. Então simplesmente não levamos isso em consideração. Para piorar as coisas, a vida moderna nos proporciona instrumentos financeiros infinitos, como cartões de crédito, financiamentos imobiliários e de carros e créditos estudantis, que obscurecem ainda mais, muitas vezes de propósito, a nossa capacidade de entender os efeitos futuros do gasto presente de dinheiro. Quando não conseguimos ou não queremos pensar como deveríamos nas decisões que envolvem dinheiro, recorremos a todo tipo de atalho mental. Muitas dessas estratégias nos ajudam a lidar com a complexidade do dinheiro, embora não nos ajudem necessariamente a fazê-lo das formas mais desejáveis ou lógicas, e com frequência nos levam a avaliar as coisas de modo incorreto. Um quadro mais amplo. Os custos de oportunidade não se restringem ao domínio das finanças pessoais. Ele tem ramificações globais, como o presidente americano Dwight Eisenhower observou em seu discurso em 1953 sobre a corrida armamentista. Toda arma que é produzida, todo navio de guerra lançado, cada foguete disparado significa, no fim das contas, um roubo daqueles cuja fome não é saciada, daqueles que sentem frio e não são agasalhados. Este mundo armado não está gastando dinheiro sozinho. Está gastando o suor dos seus trabalhadores, o talento dos seus cientistas, as esperanças das suas crianças. O custo de um bombardeio pesado moderno é este, uma escola de tijolos moderna em mais de 30 cidades. São 2 centrais elétricas, cada uma servindo uma cidade com população de 60 mil habitantes. São 2 ótimos hospitais plenamente equipados. São uns 80 quilômetros de estrada com pavimento de concreto. Pagamos por um único avião bombardeio 500.000 de alqueires de trigo. Pagamos por um só destroyer novas casas que poderiam ter abrigado mais de 8.000 pessoas. Sorte nossa que a maioria das interações pessoais em termos de custo de oportunidade está mais para o preço de uma maçã do que para o custo de artefatos bélicos. 3. Uma proposição de valor. Durante um voo, o filho caçula de Jeff pediu que ele lhe contasse uma história. Como os livros da criança estavam na bagagem que tinha sido despachada, Jeff inventou a seguinte brincadeira, baseada no livro do Dr. Seuss, There's a Rocket in My Pocket, título que poderia ser traduzido como Tem um fosso no meu bolso. Quanto você pagaria por um dreble, um zable, um nable, um keble recheado? Ou que tal um zork, um nork, um blork albanês de 3 dedos importado? Embora possa parecer que Jeff estivesse apenas torturando os outros passageiros perto deles, sem falar na criança, que diferença tem essas perguntas daquelas com que nos deparamos na vida real? Como sabemos quanto pagaríamos por uma Coca-Cola, ou um mês de Netflix, ou um iPhone? O que são essas palavras? O que são essas coisas? Como avaliamos itens que, para um visitante do outro planeta, pareceriam tão absurdos como um hoste atrás de um poste, uma garrafa numa garrafa? Se não tivéssemos a menor ideia do que era uma coisa, qual era seu preço, ou quanto outras pessoas haviam desembolsado por ela, como saberíamos o que pagar por essa coisa? E quanto à arte, em que uma pintura de Jackson Pollock difere de um bloco albanês de 3 dedos importados? Ela é igualmente singular e incomum, e provavelmente tão útil quanto um bloco. No entanto, a arte tem um preço.
Em 2015, um comprador gastou 179 milhões de dólares no que a revista The New Yorker chamou de um Picasso mais ou menos de seu período já mais velho e apenas razoável. Outro sujeito pegou fotos de usuários do Instagram, fotos postadas em perfis públicos acessados gratuitamente, ampliou-as e vendeu-as por 90 mil dólares. Houve até uma fotografia de uma batata vendida por 1 milhão de euros. Quem define esses preços? Como esses valores são fixados? Alguém aí está a fim de comprar uma fotografia de algumas batatas que tiramos com o celular? Nós todos, sem dúvida, ouvimos falar muito sobre valor. O valor reflete a importância de algo, o que estaríamos dispostos a pagar por um produto ou serviço. Em essência, o valor deveria refletir o custo de oportunidade. Deveria refletir precisamente do que estamos dispostos a abrir mão para adquirir um produto ou uma experiência. E deveríamos gastar nosso dinheiro de acordo com o valor real das diferentes opções. No mundo ideal, avaliaríamos precisamente o valor de cada compra. O que isto vale para mim? Do que estou disposto a abrir mão por isso? Qual é o custo de oportunidade aqui? Pagarei tanto por isso? Mas como as revistas de saúde e bem-estar nos lembram, não vivemos no mundo ideal. Não temos aquela barriga tanquinho perfeita, assim como não avaliamos precisamente o valor das coisas. Eis algumas das formas históricas como os seres humanos têm avaliado incorretamente as coisas. Os indígenas brasileiros trocaram riquezas preciosas por espelhinhos e lâminas, facas e machados. Como poderiam avaliar coisas de que nunca haviam ouvido falar e das quais não tinham nenhuma referência? O preço do aluguel de um apartamento em algumas metrópoles pode chegar a 10 mil reais mensais, e há quem não pareça hesitar a pagar. Mas se o preço da gasolina aumentar 50 centavos, isso certamente poderia influenciar o resultado das próximas eleições no âmbito nacional. Pagamos 10 reais por um café numa cafeteria chique, quando a mesma bebida básica está disponível por R$ 3,50 na padaria mais próxima. Startups de tecnologia sem nenhuma receita são regularmente avaliadas como valendo centenas de milhões até bilhões de dólares e nos surpreendemos quando não correspondem a essas expectativas. Algumas pessoas gastam 30 mil reais ou mais nas férias, mas rodam 20 minutos diariamente procurando uma vaga sem cobrança de tarifa nem flanelinha para estacionar. Comparamos preços de smartphones. Achamos que temos uma ideia do que estamos fazendo e, ao final, sentimos que fizemos a escolha certa. O rei Ricardo III estava disposto a vender seu reino por um cavalo. Um reino inteiro por um cavalo. Sempre avaliamos preços de formas não necessariamente relacionadas ao valor. Se fôssemos criaturas perfeitamente racionais, um livro sobre dinheiro seria sobre o valor que atribuiríamos a produtos ou serviços, porque, de modo racional, dinheiro equivale a custos de oportunidade, que equivalem a valor. Mas não somos racional, como observou Dan em seus outros livros, positivamente irracional e previsivelmente irracional. Pelo contrário, usamos todos os tipos estranhos de truque mental para descobrir o valor que damos às coisas, ou seja, quando estamos dispostos a pagar. Assim, este livro é sobre as formas estranhas, extravagantes e, sim, completamente irracionais com as quais abordamos as decisões de gastos e sobre as forças que nos fazem supervalorizar algumas coisas e subvalorizar outras. Consideramos essas forças, esses truques e atalhos, sinais de valor. São sinais que acreditamos estarem associados ao valor real de um produto ou serviço, mas que muitas vezes não estão. Claro que alguns sinais do valor são razoavelmente exatos, mas muitos são irrelevantes e enganadores, e outros são intencionalmente manipuladores. Mesmo assim, permitimos que esses sinais mudem a nossa percepção do valor. Por quê? Não é porque gostamos de cometer erros ou infligir dor a nós mesmos. Seguimos esses sinais por ser tão difícil analisar os custos de oportunidade e definir o valor real. Além disso, torna-se ainda mais difícil descobrir quantos estamos dispostos a pagar por algo quando o mundo financeiro está tentando nos confundir e distrair. Esta dinâmica é fundamental. Estamos, é claro, constantemente lutando contra a natureza complexa do dinheiro e contra a nossa incapacidade de levar em conta os custos de oportunidade. Pior, estamos também constantemente combatendo forças externas que tentam fazer com que gastemos mais,
com mais frequência e de forma mais liberal. Existem inúmeras forças que querem que percebamos incorretamente o verdadeiro valor das coisas, porque há muitos que lucram quando gastamos irracionalmente. Dados todos os desafios que enfrentamos, é espantoso que não estejamos todos perambulando por apartamentos conjugados de R$1 milhão, bebendo garrafa numa garrafa de um bloco de R$1.000.